noite. Vamos fazer a nossa preparação de ambiente, começando a nossa atividade do dia, com a leitura do livro Paz Todo Dia, de Lorival Lopes. A mensagem é 222. Os seus problemas não são só seus. Deus os conhece. Por essa razão, muitas vezes a solução aparece-lhe sem ao menos pensar nela. Surge de repente e o problema é resolvido ou bem encaminhado. Enquanto você está ocupado com os afazeres, especialmente com os de amor ao próximo, aqueles que fazem a sua proteção, como os anjos de guarda, cuidam de melhor lhe servir a vida. Apontam caminhos, vigiam, protegem você do mal. Sinta-se sob proteção. Os problemas, quando você confia em Deus, desfazem-se como pingo de tinta em água corrente. Então a mensagem nos alerta que problemas teremos, muitos ou poucos, depende da atitude e do pensamento de cada um de nós. Por conta que ainda somos imaturos, estamos caminhando, somos invigilantes nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes, por isso acarretamos problemas. Mas, como ele diz aqui, Deus sabe de tudo o que precisamos. Precisamos confiar nele e fazer por merecer. E quando a gente age e pensa no próximo, pedindo a Deus que os proteja, os nossos problemas não mais serão problemas. Nós veremos nas dificuldades oportunidades. Nós veremos nos problemas ânimo para que nós possamos superar nossas dificuldades. Então, problema é solução. Só depende de como vemos este problema. E nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, temos que procurar a solução, sim. Primeiro, confiar em Deus e no nosso potencial, porque todos nós podemos e podemos muito mais do que a gente pensa, porque somos força, somos energia, somos filhos do Criador. Então, que a gente não faça tempestade onde não existe, que a gente procure a solução, porque os problemas fomos nós que causamos. E Deus está a todo momento a nos orientar, os anjos da guarda, nossos guias, mas a gente às vezes não enxerga porque não quer abrir o olho para poder saber que nós somos o culpado do nosso caminho, seja ele para o bem ou para o mal, e às vezes também a gente não abre os nossos ouvidos para escutar as intuições que nos chegam. Então, teremos soluções para tudo, só depende de como a gente enxerga o problema. Vamos agora passar para a nossa oração. Pedindo a Deus, aos mentores desta casa, a equipe de trabalhadores incansáveis, que possa nesta noite nos dar esse suporte, esta orientação, a intuição necessária para entendermos por que de estarmos aqui reunidos, buscando a Deus, a Jesus, para podermos entendermos o que é que nos é melhor. Agradecendo, Jesus, pelo dia de hoje, por esta casa, por toda essa equipe que está aqui disponível a trazer essa energia revigorante, salutar, para nos fortalecer cada vez mais. Intua o nosso palestrante para que ele tenha êxito na sua palestra, nos trazendo o conteúdo necessário para os esclarecimentos, para que a gente possa assimilar o que ele vai nos trazer. Agradecendo por aqueles que estão a caminho e pelos que não poderão estar aqui nesta noite, mas que possamos estar com pensamentos, levando essa energia a todos aqueles que necessitam deste amparo, desse calor humano. E com a tua oração, Senhor, vamos iniciar o nosso trabalho desta quinta-feira. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tenha ofendido. Não nos deixe cair em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque é teu poder, o reino e a glória para todos sempre.
Que assim seja. Boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a mais uma atividade da quinta-feira. Vamos dar boa-vinda ao nosso companheiro Herman. Falei certo? Que ele é um companheiro lá da COBEM, Casa de Oração Bezerra de Menezes, em Brotas. E hoje está aqui pela primeira vez para nos trazer e nos prestigiar com a sua palestra. Lembrando que o nosso tema central do mês de setembro é obsessão, o mal e o remédio. Já iniciamos o mês na terça-feira e hoje vamos iniciar as palestras de quinta. E ele vai nos trazer o tema processo obsessivo, o mal e o remédio. Ficamos atentos para entender esses dois trechos aí, né, Herman? Muito importante para que a gente compreenda. Você tem até 10:50, viu? Amém. Boa noite a todos. Meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, eu queria agradecer à casa pela oportunidade de trabalhar, porque é isso que estamos aqui, e principalmente para falar de um tema tão relevante. Porque se nós pensarmos bem, a obsessão, os processos obsessivos, costumam ser a porta mais larga que nos traz e nos leva à doutrina espírita. É pela dor que a maioria de nós chega, e normalmente experimentando alguma espécie de processo obsessivo, de maior grau ou de menor grau. Então isso demonstra, por si só, já nos diz o quanto o tema deve ser tratado com muita atenção por todos nós. E isso também me deixou muito feliz pelo convite, né? É um tema que normalmente a gente imagina um tema pesado, um tema denso. Óbvio, é um tema que nele envolve dor, mas é um tema importante, porque se pensarmos que por ele pode ter sido aquele que nos convidou a uma mudança, então eu acho que a gente já pode olhá-lo de uma maneira um pouco diferente. E essa é a minha proposta da noite. A gente tentar olhar o processo obsessivo, como nós o enxergamos, como nós entendemos o obsessor em nossas vidas. De maneira que eu gostaria de começar contando uma história, porque esse quadro que vocês estão vendo é um quadro antigo, tá certo? O nome dessa obra é O Remorso de Orestes. Ele foi pintado no ano de 1869. Mas, na verdade, esse quadro e os pintores antigos, eles pegavam motivos da mitologia ou bíblicos, era muito comum, para usar de tema para as suas obras. É um quadro belo. Aquele ali é Orestes, e aquelas que gritam com eles, que o perseguem, são as fúrias. Isso é um mito que, na verdade, conta, eu imagino que alguns aqui tenham assistido aquele filme Troia, né? Orestes é filho de Agamenon, que era o irmão de Menelau, cuja esposa foi levada para Troia pelo príncipe, e que deu início à Guerra de Troia. Estima-se que entre 1100 e 1300 anos antes de Cristo. Ou seja, a gente está falando de algo muito antigo. E o mito, né? Ele, na verdade, como é que ele se desenvolveu? O mito de Orestes. Ele é um mito grego, como eu disse. Orestes, Agamenon, ao retornar da guerra de Troia, que durou 10 anos, segundo contam, voltou para o seu reino, e ao retornar, depois dessa década no campo de batalha, o reino dele era Micenas, sua esposa havia colocado o primo dela no lugar dele como rei, e estavam vivendo como marido e mulher. Com o retorno de Agamenon, os dois resolveram matá-lo. Orestes, o seu filho, e aí você tem, a partir desse núcleo, alguns outros mitos surgem. O mito de Electra, né, que veio a gerar um complexo
e também o voto de Minerva também decorre dessa história. Orestes resolveu vingar a morte do pai, e o seu dilema era: ou ele vingava a morte do pai, e para isso ele teria que matar a mãe. É um mito, há muita tragédia nos mitos gregos, né? E o fato é que ele matou tanto a mãe quanto o seu Egisto, que é com quem ela convivia, e por isso, por ele haver violado, presta atenção, acho que esse é o ponto importante, né? Onde a gente pode começar as nossas reflexões. Ele tornou-se merecedor de uma punição por haver violado um dever divino, e certamente é o dever de honrar pai e mãe, né? E a partir disso, ele passou a ser perseguido dia e noite, castigado pelas que são chamadas de fúrias ou erinhas, né? E que passavam todo o tempo. E esse processo levou Orestes a adoecer. Isso parece familiar para vocês, porque para mim isso é um relato mítico de um processo obsessivo, né? A pessoa comete algum tipo, faz uma escolha infeliz, a sua consciência, que é o tribunal, lhe condena, a culpa aparece, e alguém surge para lhe cobrar a atitude equivocada. Isso, para mim, é um quadro clássico, né, de obsessão. Então, veja que nós estamos falando de um processo, de um fenômeno muito antigo, muito anterior a Jesus, inclusive. É um fenômeno da vida. Não é um fenômeno espírita, é um fenômeno da vida, que sempre existiu, né? E só para vocês não ficarem curiosos com o final da história, os deuses, isso é um mito, né, se reuniram, deram a Orestes uma missão, ele cumpriu a missão, e num julgamento, a deusa Atena, que era a deusa da sabedoria grega, após um empate entre os deuses, que uns achavam que ele deveria ser punido por haver morto a mãe, e outros não, porque ele apenas cumpriu o dever de honrar o pai, segundo o costume da época, ela entendeu que ele, diante desse dilema, escolheu um dos deveres dele e cumpriu, e por isso não deveria deixar de sofrer a perseguição. E esse voto da deusa Atena, que deu origem ao que se chama do voto de Minerva, não sei se vocês já viram, que quando há um empate, alguém vai lá e decide desempatando. Então, veja que como é rica essa história, porque gerou aí uma série de outros mitos a partir disso, né? Mas eu queria contar essa história para que vocês, na verdade, percebam como a gente está falando de algo antigo. E quando nós falamos de obsessão e de obsessor, a tendência natural, e graças a Deus eu tenho uma oportunidade de servir numa mediúnica de desobsessão, né? E é um quadro que nós vemos todas as semanas se repetindo, né? Quando a gente pensa em obsessão, a maioria de nós nos vê desta forma. Nós que estamos passando por um processo obsessivo. A vítima, o ingênuo, o inocente. E o obsessor, né? O coisa ruim, né? Aquele que realmente, né? Chega, a gente se treme, né? E, enfim, eu acho que isso a gente precisa começar a pensar um pouco diferente, gente. E eu vou tentar explicar a vocês porque, perceba, o processo obsessivo é doloroso, não tenha dúvida. O processo obsessivo é algo que precisa ser tratado, não tenha dúvida,
né? Ele precisa ser compreendido, principalmente porque esse é o primeiro passo para nós conseguirmos nos livrar, nos libertar desse processo tão doloroso, né? Porque a maioria das pessoas acham, se veem na condição de vítima e injustiçado. Todo o problema está no outro que é mau. Mas, gente, eu lamento informar, mas não há injustiçados não. Perante Deus, perante as leis divinas, não há injustiçado. Vai haver injustiça? Vai. Né? Vai haver dor, perseguição? Vai. Teremos atitudes injustas, muitas vezes teremos, mas injustiçados não. E eu vou tentar mostrar a vocês, dentro do conjunto das obras espíritas, por que é que eu estou tentando dizer isso. Perceba, eu não quero funcionar aqui como advogado do obsessor, não se trata disso. Mas a gente precisa ampliar nosso entendimento, porque isso vai nos ajudar. Eu volto a dizer. E para compreender o processo obsessivo, nós temos que nos lembrar de alguns pressupostos que a doutrina espírita defende, que a doutrina espírita nos traz. Né? Primeiro, nós vivemos num mundo de expiações e provas. Aqueles que não saibam, nós temos uma gradação de mundos, de mais perfeitos a mais imperfeitos, né? Decrescentemente falando, em ordem decrescente, e que esses mundos representam, indicam o tipo de espírito que encarna nele. Se é um mundo de provas e expiações, ainda há uma prevalência do mal, das más escolhas, das más atitudes, né? Isso significa, vem o segundo pressuposto, que se eu estou aqui e eu não sou missionário, eu sou espírito imperfeito. É como se nós estivéssemos, o planeta Terra fosse um grande hospital. Tem gente que está hospitalizado de maca e tem gente que está doente, mas ajudando os que estão mais doentes. E, obviamente, você tem aqui e acolá os médicos que são os missionários. Você tem um Chico, você tem um Dr. Bezerra, você tem uma Madre Teresa, você tem uma Irmã Dulce, né? E aí você tem muitos outros que estão circulando entre essa grande população de doentes, vamos colocar dessa maneira, de pacientes, acho que é melhor dizer dessa forma, para nos ajudar na nossa melhora. Então perceba, se estamos num mundo de expiações e provas e somos espíritos de terceira ordem, ou seja, imperfeitos, isso já acende uma luz. Será que eu sou injustiçado? Será que eu sou tão vítima quanto eu penso? Será que eu sou tão inocente quanto eu suponho? E aí você tem mais um problema, mais um agravante nisso tudo, que dificulta, que é o fenômeno do esquecimento do passado. A gente não lembra o que nós já fizemos nas nossas encarnações anteriores. E graças a Deus, porque eu tenho a sensação que se neste momento os espíritos superiores nos permitissem ver pela greta, né, pela fresta, um pouquinho do que nós fizemos, eu acho que muita gente aqui ia sair depressiva. Meu Deus, eu fiz isso, eu fui capaz de fazer isso, né? E eu estou no primeiro da fila, né? De maneira que a gente precisa
a partir disso, né, entender que o processo obsessivo, ele é uma consequência da nossa história, na maioria das vezes. Uma consequência das nossas escolhas desta existência e de existências anteriores. Porque, percebam, qual é o objetivo da encarnação? Está lá no Livro dos Espíritos. Nós encarnamos para progredir. A gente só passa de ano indo à escola, né? Quem não vai, você pode até ser um autodidata, ficar em casa, ler muito, usar a internet de uma forma produtiva, né, para buscar conhecimentos, tornar-se alguém culto como autodidata. Mas você só vai poder passar de ano se frequentar a escola. Ou seja, você só vai poder ter aquele título de conclusão do ensino fundamental, do ensino médio ou de um curso universitário, frequentando a sala de aula. A encarnação, ela é algo parecido com isso. É a oportunidade melhor que nós temos para avançar, para progredir. Porque neste contato, vivendo com a intensidade de todos os nossos, das sensações, dos nossos sentidos e dos desafios de todo dia, aquela pessoa que é difícil, né? Aquelas questões familiares que às vezes nos, né, fazem a gente esquentar um pouco a cabeça, tudo isso são provas e testes que nós temos como oportunidades de progredir. Então, quando a gente começa a somar, né, isso, a gente tem a oportunidade de fazer um raciocínio diferente sobre a obsessão, sair daquela ideia que não nos ajuda, da vítima indefesa, injustiçada, que eu não fiz nada, que eu não tenho nada para fazer. E há muito o que fazer que pode mudar tudo isso. E, como eu dizia, o objetivo da reencarnação é progredir, reparando, expiando e servindo. E é por isso que eu, por exemplo, estou aqui hoje, porque tenho consciência de que eu preciso reparar. E servir é uma das ferramentas, uma das terapêuticas que eu escolhi, um dos remédios que eu escolhi para progredir. Porque no momento que estamos aqui partilhando, dividindo entre nós as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, nós estamos partilhando alguma informação a mais, ou simplesmente reproduzindo uma informação que é sempre bom ser repetida, porque ela vai tocando o nosso coração, feito água mole em pedra dura. Eu estou sendo útil, eu estou servindo. Isso não significa que eu não vá espiar, ou seja, ter que responder pelas minhas escolhas, passando por experiências nem sempre agradáveis, né? Então, é óbvio, como eu disse, que existem aqueles que não vêm para espiar, eles vêm em missão. E para vocês entenderem isso, Dr. Bezerra de Menezes, quando completou 50 anos do desencarne da última experiência dele, né, que foi a experiência que por onde nós conhecemos, ele serviu a causa espírita muito. Dr. Bezerra, que comemorou esse aniversário dele mês passado, né, em agosto. Ele foi presidente da Federação Espírita, ele abraçou a causa espírita e difundiu. Ao completar 50 anos do seu desencarne, e havia uma comemoração na espiritualidade, né, no plano espiritual, para isso, ele recebeu a informação que não precisaria mais estar a serviço no planeta Terra.
ele estava habilitado a ir para um mundo de categoria superior ao nosso, um mundo de regeneração, possivelmente, né? Não precisaria mais estar labutando num mundo de expiações e provas. E ele pediu a Maria, Mãe Santíssima, e isso é o que se conta, que por favor deixasse ele permanecer aqui por mais tempo. Uns dizem que por tempo não declarado, outros dizem que por 500 anos, mas o fato é que o gesto dele foi recusar uma condição, uma promoção, vamos colocar dessa maneira, porque primeiro ele se sentia compromissado com nós, conosco, que somos habitantes do planeta. E também, contam alguns outros, que ele tinha compromissos com irmãos de jornada que ainda não haviam conseguido dar um salto maior no seu processo evolutivo. E ele não se sentia confortável de deixar esses companheiros que lhe eram queridos e que o acompanhavam há muitas encarnações, enquanto eles também não pudessem alcançar essa regeneração que eles precisavam para também serem promovidos a migrarem para outros mundos. Certo? Então, isso significa que Dr. Bezerra, se voltar a encarnar, ele vem como missionário. Ele não vem espiar. Ele já vem como alguém que passará entre nós como uma figura de uma espécie de médico a nos ajudar a todos. Então, Jesus, obviamente, também nos falou, traz relatos do processo obsessivo nessa passagem de Marcos, do Evangelho de Marcos. Isso aqui é uma passagem, se não me falha a memória, do obsedado gadareno, que é aquele dos porcos. Não sei se vocês lembram do Evangelho, que Jesus chegando, atravessando o mar da Galileia com os apóstolos, né, com seus discípulos, ao chegar nas terras dos genezarenos, veio ao encontro dele um obsedado que morava nas catacumbas. É como que ele morasse no cemitério. Naquela época, os cemitérios eram cavados na pedra e lá eram colocados fora da cidade. Era um costume diferente do nosso. E ele passando pelo processo, Jesus então promove uma cura, uma desobsessão, e eram muitos obsessores que acompanhavam aquele irmão, né? E esses obsessores pediram para não ficar errando, ou seja, na erraticidade, vagando, que fossem para os porcos. E aí então os porcos se lançaram, que são mais sensíveis do que nós seres humanos, percebendo aquela presença indesejável, se lançaram ao mar. A história é mais ou menos essa, né? E Jesus, antes disso acontecer, pergunta, né, qual o teu nome? E ele diz, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então a gente vê que aqui, num tempo mais distante ou menos, o processo obsessivo é um fenômeno humano, é um fenômeno natural, é um fenômeno como a lei da gravidade, que vai dizer que se eu pular dessa janela, ela vai me atrair para o chão e eu vou me esborrachar. São leis naturais, que passam por culpa, que passam por afinidade, que passam por vários mecanismos, né? O mal do processo obsessivo, eu acho que a maioria de nós conhece, em maior extensão ou menor, que significa uma influência quase sempre negativa, é bem verdade, de um outro espírito
ou de outros espíritos em nossa vontade, né? A Gênese, que é um dos livros, né, da codificação espírita, e eu vou pedir licença a vocês para ler, chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau, e ele coloca aqui, ele faz uma qualificação, exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem imperceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Há processos obsessivos que são terríveis. Certamente, há muitos obsedados nos manicômios. Há muitos que nós olhamos e chamamos de loucos, mas que o processo é tão violento que lhe usurpa a faculdade mental, né? E o livro dos médiuns também, né, ele usa uma expressão interessante. Trata-se, e aqui eu quero só fazer um parênteses, que o livro dos médiuns ele trata do processo da mediunidade. Então Kardec, nesse aspecto, ele estava tratando da influência na vida dos médiuns e no exercício da mediunidade, da obsessão. Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. O que é que se quer dizer com isso? Existe uma coisa interessante, que é o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é algo tão relevante, que Deus, que é o Criador não só do planeta Terra, é o Criador de todo o universo, e o universo é muito grande. Descobertas recentes dos astrofísicos e dos astrônomos dizem que existem no universo 2 trilhões de galáxias. E o que é uma galáxia? Uma galáxia ela é composta de vários sistemas. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o sistema solar, que é Terra, Marte, Lua, né, Saturno, é um sistema que faz parte de uma galáxia. E quando você pensa que 2 trilhões de galáxias deve significar pelo menos 10 vezes o número de sistemas em cada galáxia. E por sua vez multiplica-se aí mais por outro exponencial o número de planetas. É muito grande. Ou seja, mas Deus, que criou tudo isso, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele impôs a si próprio um limite, uma limitação. Eu não vou, ele poderia, obviamente, eu não vou desrespeitar o livre-arbítrio de cada um. Você só vem a mim se quiser. Eu não vou arrastar você. E por que a gente vai diz então, que eles dizem que são espíritos inferiores? Porque se você quer dominar a vontade de alguém, você não está respeitando o livre-arbítrio daquele ser. Você não conseguiu perceber nem, ao menos, que Deus respeita o livre-arbítrio dele. E você se coloca de uma forma, na maioria das vezes, com profunda ignorância mesmo, numa condição superior a Deus. Eu disse, não, eu quero subjugá-lo. Ele vai fazer o que eu quero. Ou seja, você não está respeitando o livre-arbítrio, você quer dominar. E o processo obsessivo tem muito disso, né? E essa, para mim, é uma definição que eu acho muito, muito boa do processo obsessivo, que é de Hermínio Miranda, que é um pesquisador, sabe, do mais alto grau de competência dentro do espiritismo, e Pedro Camilo, que é um baiano, é jovem ele, e
escreveram esse livro juntos. A obsessão é um fenômeno através do qual a vontade, veja, ele não está falando de indivíduo, por isso que eu acho eu acho essa definição muito interessante. Ele não fala de indivíduos, ele fala de vontade. A vontade de um ou alguns se opõe ou se conjuga. Percebam, a gente está falando de vontades que elas se opõem, ou seja, a minha vontade contra a dele, ou se conjuga, nós queremos a mesma coisa. Causando constrangimentos físicos, a outra vontade, obviamente, também pode ser individual ou coletiva, causando constrangimentos físicos ou inteligentes, seja por desejo de vingança, por antipatia gratuita, por identidade de propósitos, e aqui a gente vai pensar aqui na lei da afinidade, ou mesmo sem uma intenção real de produzir um mal. E aí, só isso aqui, dá para a gente imaginar que o processo obsessivo, na maioria das vezes, eu posso lhe dizer que o que eu mais vejo são processos de vingança. E como aquele paciente que está sendo tratado na reunião de desobsessão não consegue lembrar do que lhe ocorreu, das suas existências anteriores, muitas vezes aquele irmão que está ali sendo o agente, o obsessor, ele está investido e ele está convencido do direito dele de fazer justiça, de vingar-se. Porque o mal que aquele que chega à casa espírita sem ter a consciência de que fez bobagem, achando-se o injustiçado, não consegue lembrar. E aquele outro, e muitas vezes, quando você ouve a história do obsessor, você percebe o quanto ele sofreu. E tem de tudo, tem escravo que foi queimado, apanhou até morrer, que viu a família ser dizimada, pessoas que foram esmagadas por ganância, que foram lesadas. A gente não consegue lembrar o que fez. Por quê? Por causa do esquecimento do passado. Então, o obsessor, quando a gente olha, é gente também, como a gente. Não é? Entenda, a gente precisa, nesse momento, fazer uma reflexão. Peraí, se eu estou encarnado, e a razão de eu estar encarnado é reparar, é espiar, se eu estou espiando é porque eu fiz alguma coisa errada. Só não está valendo para quem é anjo ou para quem é missionário aí do grupo. Mas para mim, está claro isso. Então, o convite que eu falo lá atrás, que eu falei quando a gente começou a conversar, é para a gente começar a entender que o processo obsessivo ele é muito mais amplo do que simplesmente a gente vir ao centro espírita fazer um processo desobsessivo. Por enquanto, a gente está falando do mal, né? Agora que a gente vai começar a falar do remédio, e o remédio a gente já sabe. É tratamento desobsessivo, é virmos às doutrinárias, né? Que nesse momento aqui a espiritualidade está trabalhando, cada um de nós, é procurar boas leituras, é incorporar o hábito de pelo menos começar o dia, oh meu Deus, obrigado, e terminar o dia, oh meu Deus, obrigado. Porque por pior que seja, a gente tem o que agradecer ao longo de um dia. Quando nada, ter tido forças para lutar. Então, o passe, né, tudo isso são terapêuticas, são remédios para a obsessão. Mas entendam, o remédio mais importante é que muitas vezes, infelizmente, a gente ainda não consegue perceber.
que é a mudança, né? Veja só, eu vou voltar lá numa passagem do Evangelho, né? do Novo Testamento, está lá em Lucas. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. Aqui não está bom, vou voltar para lá. E tendo voltado, encontra a casa varrida e toda arrumada. Ou seja, ideal, está perfeita para mim. Então vai e leva com ele outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ou seja, resumo, o que é que ele quis dizer? O obsessor foi retirado, né? O obsessor foi retirado, o obsessor começa a vagar pela erraticidade. A erraticidade são os planos em que todos nós que precisamos reencarnar transitamos entre uma encarnação e outra. E aí você tem várias, tem nosso lar, tem muito acima de nosso lar, tem umbral ruim, péssimo e terrível. Você tem aí toda a escala que você possa imaginar. E aqueles que estão mais densos vão ficar aqui na crosta mesmo. Então ele vaga, não encontra ambiente propício, ou seja, ele não encontra o conforto que ele tinha ali, porque ali ele tinha alguém para sugar, para vampirizar, para muitas vezes se consociar, para simplesmente ter acesso a prazeres que ele tinha. Gente, se eu gosto de beber todo dia e eu desencarnar nesse exato instante aqui na frente de vocês, alguém supõe que eu vou deixar de querer beber todo dia? Não muda nada, não tem portal mágico. Desencarnou, não tem aquela coisa de porta mágica, passou, vira anjo, passou, vira alguém melhor. A gente se melhora à medida que a gente escolhe se melhorar e vai fazendo esforço, porque precisa esforço também para se melhorar. Então imagine, só um exemplo, suponha que seja alcoólatra ou goste muito de bebida, eu vou sentir muita falta do prazer do álcool. Em quem é que eu vou me consociar? Em quem é que eu vou me encostar? Alguém que beba. Porque o fluido do álcool me trará prazer. É vingança? Não. Ele quer fazer mal? Não, tudo que ele não quer é que ele morra. Eu quero que ele fique vivo por muito tempo, para que eu possa, por muito tempo, usufruir daquilo. Até cuida. A gente fala, rapaz, bêbado é um negócio, rapaz, não erra o caminho de casa, parece que alguém protege. Protege mesmo, porque é um tesouro. Né? Rapaz, aquele sujeito, rapaz, faz aquilo, parece que tem 7 vidas. Pois é. Não é por acaso, a observação ela é muito pertinente. E tem mais um detalhe: é preciso haver afinidade para que esse processo se complete. Então não é simplesmente fácil. Nem todo mundo dá certo com todo mundo, é que nem chave. É complexo isso. Então, muitas vezes, esse indivíduo, mantendo ainda, a gente prosseguindo no exemplo desse espírito, desse irmão que desencarnou e que está sentindo a necessidade de ter acesso à droga, ao álcool, ou seja o que for, ele vai bater em vários, até conseguir achar a afinidade para ele se acoplar. Porque não vai ser no primeiro nem no segundo. Depois que ele perceber o trabalho que dá achar alguém que ele possa vampirizar, ou seja, eu vou voltar ali, eu quero voltar naquela, com quem ele possa se conjugar, se unir, para
por uma identidade de propósitos. Ó, identidade de propósito. Conjugar-se por uma identidade de propósito. Não tem nada de vingança, de ódio, de antipatia, nada. Ao contrário, tem muita simpatia. Você acha que ele vai permitir que outro encoste? Perder aquilo? Ele vai cuidar, né? Então, e esse é um processo obsessivo difícil, porque se quem bebe sente o prazer da bebida e não faz nenhum esforço para começar a moderar isso, ele vai vir. O remédio ele vai encontrar na casa espírita, porque é uma casa de portas abertas. Ele vai para a reunião de desobsessão, ele vai ter assento garantido na doutrinária, ele vai receber o auxílio fraterno, o acolhimento fraterno da casa, tratamento, passe. Mas tudo isso é o mesmo que abanar mosca de ferida. A ferida está lá. Você vai botar uma coisinha para não piorar e não deixar a mosca assentar. Mas remédio para curar a ferida, muito pouco. É duro, às vezes, a gente se defrontar com essa realidade, mas é a verdade. É a verdade. E aí, muitas vezes, a pessoa passa uma encarnação toda em tratamento desobsessivo. Ele praticamente joga a encarnação fora, porque aquela encarnação poderia ser uma oportunidade fantástica que lhe foi dada de superar algo que lhe aprisiona. E ele espera que alguém faça por ele. E esse é o outro engano. Há coisas que só nós podemos fazer. Sabe por quê? Volto à questão do livre-arbítrio. Porque Deus, porque Jesus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele poderia impor? Poderia, mas não. Isso vai ter que ser uma escolha sua. Você vai ter que ou sofrer muito, até que não aguente mais. Sabe aquela, tem uma historinha, né, do cachorro que estava deitado no posto de gasolina, o cachorro uivava, o pessoal abastecendo, meu Deus, o que é esse cachorro tanto... Não, ele está deitado em cima de um prego. Meu Deus, ninguém vai fazer nada, não. Não está doendo o suficiente para ele se levantar. É mais ou menos isso que termina acontecendo, né? E aqui, só para a gente entender a alegoria, né, o que quis aquela passagem lá do Evangelho de Lucas, espírito imundo a gente pode entender como obsessor, lugares áridos, a erraticidade inamistosa, umbral e planos espirituais compatíveis, né, com aquele ser, com aquele espírito, e lá a lei é dura, né? Eu quantas vezes em reuniões de desobsessão eu ouço o espírito dizer, eu tenho que fazer porque senão eu vou ser punido. Que são casos que ele está amando. Não tem nada contra a pessoa necessariamente, mas está cumprindo ordens. Porque ele não tem onde ir, está vagando, está ao esmo. Muitas vezes é aprisionado para servir em legiões com fins específicos, né? A casa de onde ele saiu é o obsidiado, desculpe, meu amigo, a casa varrida e arrumada é a condição moral favorável que eu estava falando, né? Eu não faço nada, ou seja, passei pelo tratamento desobsessivo, não mudei nada, não fiz nenhum assim, não vou mais falar da vida do outro, deixa a vida dele lá, eu tenho que resolver aqui a minha. Eu vou tentar implantar uma rotina de oração, né? Começar o dia dizendo, não precisa rezar o Pai Nosso não, meu Deus, obrigado. Ô Pai, me acompanha. Ô Pai, obrigado, vou poder descansar agora um pouquinho. Qualquer coisa, porque o que vale não é... Porque se eu pegar aqui... Não estou rezando, eu estou lendo. Rezar é falar com o coração. E às vezes basta uma palavrinha, uma frase dita com todo o coração, vale mais do que 10 novenas.
ditas pensando na novela, pensando na manicure que tem que ir, pensando no trabalho, pensando nisso, porque não está de coração. Você está cumprindo apenas algo mecânico, né? Outros 7 espíritos são outros obsessores, com afinidade naquele propósito, ou de perseguição, ou de vingança, ou de afinidade, e o agravamento é o processo que vai realmente, a obsessão, ela vai da mais leve até a possessão, que é realmente terrível, né? Então, é aquilo que eu falava para vocês, está lá, questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns, ou eu diria até para a maioria de nós, é uma expiação, né? Para outros, uma missão. E a expiação, entendam, como a colheita de uma semeadura mal feita, de uma semente que a gente escolheu de forma errada. Porque é interessante, a gente ouve, não é uma palavra corrente que nós usamos no Espiritismo, pecado, mas eu tive a curiosidade de procurar saber o que é que pecado significa, e pecado significa errar o alvo. Ou seja, não escolheu bem o alvo. Às vezes a gente acerta o alvo. Então é simplesmente isso, né? A questão 1000 também do Livro dos Espíritos, e quando a gente fala espiar, significa também resgatar. E a gente pode resgatar pelo serviço. Às vezes a gente não vai lembrar quem a gente maltratou, porque de outra encarnação não vai lembrar mesmo, mas dessa a gente pode. Ou aquela pessoa que eu fiz, ou aquele negócio, rapaz, não foi legal. Vou arrumar um jeito de tentar me pacificar com ela, pedir perdão. Se ela não der, o problema é dela. Cada um faz suas escolhas. Vou tentar consertar isso aqui. E é por isso que o Evangelho também diz: aproveita enquanto você está no caminho para se reconciliar com seu irmão. Quem disse isso foi Jesus também. Ou seja, porque daqui a pouco o esquecimento vai vir, a gente não vai lembrar mais. Mas quem sofre, quem apanha, quem bate esquece, quem apanha não, né? Ele não vai esquecer. E talvez, olha, sabe outra coisa que eu queria partilhar com vocês, que é muito comum? O obsessor, na reunião, dizia assim: você não sabe há quantos anos eu procurava ele. Ele pensou que ia escapar de mim, mas aqui estou. Em um desses casos eu fui ver, se tratava de alguém que perseguia um antigo feitor, quando a época que ele era escravo. A gente está falando de quanto tempo, gente? Mais de século. Esse espírito perseguindo, alimentando um sentimento de vingança. Quem vai na obsessão, quem está sofrendo o processo obsessivo não lembra. Não consegue lembrar, né? Então, aproveitemos a bênção que é a encarnação, para pelo menos nessa, o que a gente já fez está feito. A gente vai tentar reparar, amando, servindo, né? Melhorando o nosso padrão mental, melhorando nossos hábitos. Mas o que a gente está fazendo nessa, vamos ter a inteligência emocional de dizer o seguinte: eu vou tentar construir a próxima melhor. Vou começar a investir agora, virei investidor. Vou começar a tentar trabalhar, fazer melhores escolhas, ter melhores atitudes, porque isso vai me garantir, certamente, melhores condições mais adiante. Porque entenda, nós somos espíritos eternos. Tempo a gente tem. É porque a gente ainda fica muito preso a só essa vida. Mas quantas vidas eu tive para trás? Ou quantas encarnações? Vidas eu só tenho uma, que é essa aqui. Quantas encarnações eu tive para trás? Quantas eu ainda preciso no planeta Terra até me melhorar? Tempo eu tenho. O que eu preciso é começar a mudar o comportamento. Então, quando a gente pensar em remédio, não ache, por favor,
É um apelo que eu faço a vocês. Não achem que só o tratamento desobsessivo será suficiente. Ele é fundamental. Ele é importantíssimo. Mas o que vai definir mesmo é a escolha que a gente fizer diferente da que nos trouxe até aqui. Só tem um jeito da gente chegar a um novo destino, é mudando o caminho. Porque se o caminho que eu venho percorrendo está dando no mesmo lugar, para eu ter um resultado diferente, eu preciso agir de forma diferente. Não tem outra forma, né? Arrependimento é importante, né? Mas ele só não basta. O arrependimento é o primeiro passo. A regeneração, ela tem que vir pela expiação e pela reparação. Como muitas vezes nós não temos condição da reparação, porque não tem oportunidade com aquele mesmo irmão, enfim, ou não se lembra, vem a expiação, que são experiências às vezes dolorosas. Às vezes a gente pede, meu Deus, eu quero tirar na Mega Sena. Aí o mentor diz, meu filho, pelo amor de Deus, não peça isso não. Da última vez você fez tanta bobagem, você se comprometeu tanto. Vamos tentar isso aqui para ver se dá diferente dessa vez. Né? Então, enfim, você era bonito. Ih, rapaz. Você partiu muito o coração, deixou muita gente aí pelo caminho, gerou muita dor. Não, vai vir como você é mesmo, feinho, e vamos embora. Então, né, a gente faz piada, tenta levar com um pouco de humor, mas é a realidade. Enfim, eu acho que esses eram alguns aspectos que eu queria partilhar com você, assim, de um olhar um pouco diferente, da gente lembrar que o obsessor é gente como a gente também. E que a culpa não é só dele. A gente tem uma enorme participação nisso. E mais, há muitos casos em que o obsessor diz, vem cá, você acha que ele não gosta da minha companhia? Você acha que ele não me chama? E aí, gente, como é que fica? Você acha que ele não me atrai pelo pensamento, pelos desejos, pelos propósitos dele? Quem é realmente que está obsediando quem aí? Né? Então, vamos começar a olhar de maneira diferente para o outro e para nós mesmos, porque eu acho que a gente consegue resultados melhores do que a gente vem obtendo até aqui. Eu, com isso, agradeço muitíssimo, porque me parece que chegou o horário da casa. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de vir conversar com vocês por um tema que para mim é importante, porque cada vez que eu falo, eu me lembro de aspectos que eu tenho que estar bem frescos na memória, né? E espero que juntos a gente comece a construir um planeta melhor, porque no momento que cada um de nós fizer essa mudança, o bairro muda, a cidade muda, o estado muda, o país muda, o planeta muda. O planeta só vai mudar quando cada um de nós mudarmos. Não vai ser o presidente A, B, C, o prefeito A, B, C, o governador A, B ou C que vai mudar. Somos nós que somos as células desse grande organismo que é o conjunto social do planeta. Cada um de nós é uma pequena célula. Como eu tenho milhares de bilhões de células nesse corpo, então se alguma célula minha ficar doente, eu vou ficar doente, um câncer, alguma coisa. Se as células estão saudáveis, eu estou bem. É mais ou menos a mesma coisa. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, nos inspirando, nos iluminando, a fazer sempre melhores escolhas e encontrar o lenitivo que a Casa Espírita nos oferece com tanta generosidade. Muito obrigado e uma boa noite. Temos um tempinho para uma pergunta ou uma colocação. Alguém quer perguntar? Boa noite, Roberto. Sobre o tratamento sobre contra os obsessores,
falou que o remédio seria a boa leitura, tratamento espiritual e a doutrinária também importantíssimo, né? Quando a pessoa faz tudo isso direitinho, certinho, e consegue esse espírito, para onde é que ele vai? Rapaz, perceba. Todo mundo, todos os seres que estão gravitando no planeta, eles têm uma tarefa por cumprir em si mesmo. Nós somos casas mal acabadas. Enquanto eu não completar a minha obra, eu vou precisar estar reencarnando. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, o espírito, o obsessor, é retirado. Como aquela passagem ali do Evangelho, se lembra que eu falei? Saiu. Ele é afastado, né, do obsediado para dar um refresco, né? E aí ele é levado para colônias de tratamento, há instituições que vão acolhê-lo, mas ele tem livre-arbítrio. Então, se a gente muda, eu mudo o segredo da fechadura. Ele não consegue. Pode, claro. Inclusive, muitas vezes, quando nós mudamos, a gente arrasta o outro pelo exemplo. Você lembra que eu falei que é preciso ter afinidade? Então, é como que eu tivesse uma fechadura aqui. A chave dele, eu estou falando não do caso de perseguição, inspirada por um sentimento de vingança, ou porque alguém se vingando arregimentou espíritos para perseguir uma determinada pessoa. Eu estou falando no caso de afinidade, vamos ficar nesse contexto, né? Eu tenho uma fechadura. Por enquanto, minha fechadura está combinando com a chave dele. Então, ele entra. Né? Entrar também não é entrar em mim, né? Mas é no sentido de já está aqui a afinidade, deu liga. Né? E aí, se eu mudo o meu padrão vibratório um pouquinho, ele vai bater, rapaz, não consigo mais entrar. O que vai acontecer com ele também tem escolhas dele, porque ele também tem livre-arbítrio. Se você já consegue, eu estou usando você porque você fez a pergunta, mas se você já tem um entendimento e diz assim, eu quero mudar isso, tá ruim, não tá bom, não estou me sentindo feliz com isso, vou mudar, vou fazer uma coisa diferente. Né? Em vez de eu pegar a Caras, a Contigo, a Fuxico, eu vou pegar aqui o Livro dos Espíritos e vou ler. Vou pegar aqui o Evangelho e vou ler. E dizer, o que ele está querendo me dizer aqui? O que ele está me convidando aqui para fazer? Rapaz, quando a pessoa levar por menos, né, não ser tão ferro e fogo, enfim, aí você começa a perceber algumas pequenas mudanças. Eu não posso ser tão raivoso, eu não posso querer pular no pescoço do outro cada vez que alguma coisa acontece. E aí você vai começando a entender algumas situações. Então você está fazendo seu processo de mudança. Ele pode ainda não estar no momento dele. O que é que vai acontecer? Vai vagar. Possivelmente vai procurar outro que se encontre ou não. Ele vai dizer, rapaz, aquele danado mudou, olha como ele está melhor. Eu vou fazer isso também. E as casas espíritas, todas têm instituições que acolhem. A quantidade de trabalhadores que tem uma casa espírita ali para tentar acolher, orientar os seres que são tratados na mediúnica, porque nenhum espírito se manifesta na mediúnica à toa. Não, chega aqui, vai entrando. Não é assim. Tem ordem. E já há uma ordem pré-determinada para aquele espírito ser tratado, se ele quiser. Muitas vezes ele vai precisar ser afastado momentaneamente, até para ajudar, uma terapêutica para aquele que vem buscar o socorro. Como eu disse, dá um refresco. E ele pode simplesmente ser afastado por um tempo, ou se... Né, quantos eu já vi dizer, rapaz, eu vou ficar na casa, eu quero conhecer, eu quero ter a oportunidade de fazer melhores escolhas. E fica. E vai. Entendeu? Eu respondi bem? Você entendeu? Bem, vamos agradecer a Herman pelo conteúdo trazido
acredito que muitos de nós sairemos daqui com outra visão do que é um obsessor, onde todos nós somos. Então, que Jesus te abençoe e que você venha mais vezes aqui, viu?